Hoje esteve aqui conversando comigo. Eu tenho contado um caso aqui, né, irmãos? Dentre esses milhares e milhares e milhares de casos. Mas eu falei para vocês de uma pessoa, né, uma mulher de Deus, uma jovem mulher de Deus, cujo marido estava internado com o vírus, mas chegou um momento que não dá para fazer mais nada e o médico disse, o responsável disse, olha, desiste porque a única evolução que ele pode ter é ir a óbito. A única evolução. E ela disse, pastor, até inclusive a esposa é médico. E ela disse, o meu coração estava firmado na palavra que Jesus falou com Jairo, que eu comentei essa semana, né? A palavra que nós demos. Não temas, crê somente, não temas. A questão é essa, gente. É tão lindo. O Senhor Deus diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Talvez você diga assim, mas ele não está sempre perto. Pois é, mas às vezes a pessoa tem a oportunidade de tempo de alcançar um conhecimento de Deus, conhecer o mundo espiritual, para saber como lidar com situações, que armas espirituais vai usar naquele momento. E de repente, né, não houve esse tempo melhor. Não. Bom, enfim. Resumindo, ela disse, pastor, eu meditei na palavra, sou de Jesus, meditei na palavra, botei no meu coração, entrei numa madrugada, orei sério a Deus, proibi o espírito da morte entrar. Pastora, era a minha fé. Quando eu recebi aquela notícia, olha, a única evolução que pode ter é ir a óbito. Ela disse, no meu coração subiu aquela palavra. O não temas, crer somente. A importância de meditar e ter a palavra dentro. Essa é a ligação com Deus. Bom, as 2 semanas seguintes foram aparentemente as piores. Ela disse, eu sabia que era literalmente o mal saindo. Sacudiu muito. Bom, como eu contei, o moço está em casa. Peraí. Antes desse veredito, que a única evolução seria ir a óbito, o responsável disse o seguinte, olha, eu vou apresentar para você, tá, a realidade médica. Se ele voltasse, o que não vai acontecer, o médico disse, se voltasse, voltaria com uma demência. Porque já houve um certo problema no cérebro. Juntou Covid, septicemia. O moço está perfeito, está em casa. Amém? Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Talvez você pense assim, mas por que uns recebem e outros não recebem? Não há essas perguntas? Muita gente faz, né? Ontem me fizeram. Ontem uma pessoa de Jesus, pastora, por quê? Falei, eu vou lhe responder assim, mas com as interrogações. O senhor conhece os corações? Conhece o coração de alguém? Não. Falei, então, não julgue nada. Sabe o que é uma vestimenta espiritual de maldição? Sabe quem tem e quem não tem? Também não pode saber. Só Deus, só Jesus, só o mundo espiritual. Então, sua interrogação está fora de ordem. Então, gente, vamos com carinho, amém, Jesus? Olha só. A Bíblia diz com todas as letras que a maldição sem causa não encontra pouso. Vamos questionar Deus? Vamos questionar Deus? Pelo amor de Deus. Que isso, gente? Vamos questionar Deus? Vocês já observaram quantas vezes na Bíblia o Senhor Deus diz assim, não temas?
Ou não temais, porque é a mesma coisa. Ele fala com um, né, de modo singular, e fala com todos que ouvem, que escutam. Então não temas, não temais. Quantos já leram isso diversas vezes? Então tem alguma coisa muito séria com o medo. Isso você não tenha dúvida. Vamos ao contrário disso. Gente, o povo de Deus precisa se esforçar para colocar dentro do coração a palavra viva, viva de Deus. A boa notícia, ela vem da boca de Deus. Da boca de Deus. Muito bem. Abra sua Bíblia na carta aos Efésios, no capítulo 1. Carta aos Efésios, capítulo 1. Você lê comigo o versículo de número 16? Vamos juntos? O apóstolo Paulo disse assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Duas coisas que Paulo fazia. Duas coisas. Tá bom? Duas coisas, atenção, duas coisas. Primeiro, o apóstolo Paulo diz que não parava de render graças a Deus, ao Pai, por aquelas pessoas, ou seja, pela vida delas. Você pode pensar, mas uma coisa tão simples como essa, qual é o significado, a importância que isso tem? Toda. O desprezo pela vida faz com que pessoas, no momento das pressões da vida, das pressões que muitos desconhecem as causas, ou seja, quem está por trás disso, que é o próprio diabo. Satanás muitas vezes ele pressiona, ele cria situações e circunstâncias para levar uma pessoa ao desespero. E essa pessoa, no momento do desespero, ela se amaldiçoa, ela deseja a morte, ela tem raiva da vida e ela se perde. Só que o que ela não sabe é que ela fez vários registros contra a própria vida. E aí? Bom, o apóstolo Paulo fazia o contrário. O valor de uma vida é impagável. Enquanto a pessoa não encontra Jesus, ela não tem literalmente o conhecimento do mundo espiritual. Erra, e muitas vezes fazendo o que aparentemente é o mais certo. Está triste, está alegre, está tudo difícil, está tudo péssimo. Só que o que muita gente não sabe é que quando uma pessoa confessa as circunstâncias adversas e assume e se amaldiçoa, ela documenta um mundo espiritual maligno contra ela mesma. A Bíblia fala das vestimentas, vestes espirituais. Podemos nos vestir com as vestes do louvor, da unção de Deus, do poder de Deus, mas podemos nos vestir da própria maldição. E uma coisa que vai contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, contra o coração de Deus, é o desprezo pela vida. Claro que Satanás não vai conseguir de uma pessoa que está feliz, que essa pessoa diga: eu sou infeliz, sou um desgraçado, eu não queria ter nascido, eu não queria viver. Mas ele vai criar, Satanás vai criar circunstâncias, pressões violentas para essa pessoa. E ele rodeia bastante para perceber se essa pessoa é vulnerável às pressões ou se ela tenta resistir. Tem gente que tenta se segurar. Sem Jesus é complicado. Mas quando encontra Jesus, ele te mostra os verdadeiros valores. E aí? O apóstolo Paulo, escrevendo ao povo de Éfeso, escreve a eles e diz: olha, não paro de render graças a Deus por vocês, ou seja, pela vida de vocês. É difícil uma pessoa sem Jesus, que tenha atravessado um momento muito ruim, muito difícil na sua vida, que não tenha tido um sentimento de desprezo pela vida. E, consequentemente, ou decorrente disso, soltado a língua para dizer que não deveria ter nascido, que a vida não vale nada,
que não suporta a vida, que tem vontade de morrer. E o que muita gente não sabe é que isso traz a maldição. Satanás não é, como eu costumo dizer, lamentavelmente, não é burro. Ele sabe que se ele desse o segredo do mundo espiritual, todo mundo acordaria. O pessoal ontem teve um problemaço, o chefe achincalhou, a esposa acordou do avesso, e o sujeito diz, droga de vida, eu quero é morrer. Aí morreria no dia seguinte. Todo mundo que soubesse daquele ia dizer, epa, olha aí, ele plantou. Mas o diabo não é burro, infelizmente. Então ele sabe trabalhar de um jeito que ele consegue colher de muita gente para segurar e no momento oportuno a ele atuar. A pior coisa que uma pessoa faz, e quase todo mundo sem Jesus faz, como eu disse, principalmente nos momentos de pressão, nos momentos difíceis, é se amaldiçoar. É ter o desprezo pela vida. Muita gente não sabe porque lá na frente, depois de algum tempo, até muitos anos, acaba em agonia num leito de dor. Ou numa desgraça. Pastor, como é que a senhora pode afirmar uma coisa dessa? Render graças é valorizar a vida. Não ter apreço pela vida é desprezo pela vida, e a vida é um dom de Deus. Isso vai contra Deus. E isso é uma plantação que se faz. Deixa eu mostrar mais um pouquinho do apóstolo Paulo, o valor que ele dava, porque ele encontrou Jesus. Ele se tornou um pregador. Você passa aqui Efésios e chega a Filipenses, logo do lado. Vai comigo na carta aos Filipenses. Isso. Logo no capítulo 1 também. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Lê comigo os dois versículos, o 3 e o 4. O versículo 3 e o versículo 4. Quem lê comigo? Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Eita, que valor é esse? Que valor é esse? Então, como sabemos, o nosso estado de espírito, o nosso ânimo, o ânimo ou desânimo, vai fazer com que as nossas ações sejam plantações, e nós vamos plantar. Pessoa triste, muitas vezes ela planta a própria morte. O tempo passa, as coisas mudam, ela se alegra, mas houve uma plantação. Muita gente se converte, mas não desperta para um acerto com Deus. Então o apóstolo Paulo, primeiro ele escreve ao povo de Éfeso, agora ao povo da cidade de Filipos, outro povo, mas o valor é o mesmo. Ele está dizendo, eu dou graças todas as vezes que eu me lembro de vocês. Que lembra? É tão bom, gente, quando o cristão se dedica. É um erro grave. Ah, já conheço a Bíblia. Ah, eu já sei a Bíblia. Às vezes parece que é um detalhe, mas é ali que está o segredo da vida. Ali está o segredo da cura. Ali está o segredo da bênção. A Bíblia diz que Deus revela os mistérios dele, os seus segredos àqueles que o temem. Não diz isso? Diz lá no Salmo 25, 14, diz, você vem em casa. Eu gosto de citar, tá? Não vou movimentar a Bíblia, mas no Salmo 25, no versículo 14, o Senhor Deus diz que Ele revela os segredos dele, os mistérios dele, àqueles que o temem. Ou seja, a pessoa leva a sério, então ele vai abrindo e vai abrindo. Quando uma pessoa, ela cresce no meio de sofrimento, normalmente, claro, sem Jesus, ela não tem a noção do valor que a vida dela tem para Deus. Porque o que mais se escuta, infelizmente, às vezes, há famílias que, sem Jesus, é uma falta de valores que é uma coisa assim, absurda.
você não vale nada, você não devia ter nascido, você nunca vai ser ninguém, você não vai ser nada. E aquilo vai, entra, e a pessoa fica para baixo, não consegue nada, não sai daquilo, vida amarrada, vida presa, enfim. E render graças é exatamente o oposto. É você mostrar a Deus o valor que aquela vida tem para você. Ou seja, é como se você lançasse sobre Deus uma responsabilidade. Estamos entendendo? Para com aquela vida, para dizer, Senhor, essa vida é preciosa para mim. Eu dou graças por ela. Por que dava graças a Deus? Porque sabe que só Deus podia guardar. Uma segunda coisa, a primeira eu disse é o desprezo pela vida e amaldiçoar a própria vida ou outra vida. E a segunda coisa é murmurar. Quando a pessoa vive reclamando, e aquela coisa, não consigo nada, minha vida, eu sou uma pessoa infeliz e tal. Então ela está sempre contaminando o seu território. Sempre contaminando o seu território. Está sempre manchando o seu território. O que aconteceu com o povo de Israel, quando entrou na terra de Canaã como espia, para observar, para espiar. Então o Senhor Deus atentou para aqueles 40 dias que eles ficaram lá, e eles contaminaram bastante a terra. Tem gigante, a gente não vai conseguir, isso é muito difícil. E choravam. E aquilo mexeu no coração de Deus. Eles não entendiam valores. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está mostrando a importância de uma vida. Vai dizer, todas as vezes que eu me lembro de vocês, eu rendo graças ao Pai. Ou seja, só Ele pode guardar vocês, porque vocês são preciosos. Todo cristão precisa se preparar para enfrentar os momentos de pressão e de tensão, se possível, sem abrir a boca. Porque vai plantar. Dando continuidade a isso aqui, gente, é lindo, é glorioso demais. O Espírito Santo, usando o salmista, diz, em determinado momento, ele diz, você quer comprar uma vida? Você quer pagar uma alma? Você quer me pagar? Reúna todos os valores do mundo. Antes que você pensasse em pagar, isso não valeria nada. Os recursos já se esgotaram. Ou seja, nunca vão alcançar. Que é isso, pastor? Salmo 49, versículo 8. Salmo 49. Versículo 8. Quem lê comigo o Salmo 49, versículo 8? Pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos, ou seja, nunca chegariam a um nível de pagar uma vida. Pode juntar tudo que você quiser, tudo que você puder, junta tudo, tenta pagar uma vida, Deus vai dizer, não paga. Povo de Deus, Satanás sabe tudo isso. Ele conhece muito mais todo mundo espiritual. Ele conhece muito mais do que eu, do que você. Qualquer um de nós. Como conhece. E Satanás sabe o quanto uma pessoa mexe no coração de Deus quando ela despreza a vida. Não caia nessa loucura agora que você conhece Jesus. O cristão tem que se preparar, porque o dia mau ele vem. Na vida de qualquer cristão. Quando se tem Jesus de verdade, no dia mau o cristão ele está com a armadura de Deus. Ele tem armas para guerra. Ele normalmente, quando alimenta a fé, está no esconderijo do Altíssimo. Por mais que pareça que não vá vencer as adversidades, as circunstâncias, o Espírito Santo faz lembrar de uma palavra, traz no coração. Faz lembrar muitas vezes de um próprio louvor, o louvor vem.
Ou seja, Deus levantando, Deus segurando, sustentando para dizer, eu estou contigo, eu estou contigo. Mas quando a pessoa despreza a vida, é difícil uma pessoa que despreze a vida em momento de pressão não desejar a morte. Isso é uma plantação. Volto a dizer, um dia essa pessoa cai numa enfermidade grave, cai numa desgraça, ela nunca vai conseguir associar um fato àquele momento em que ela detestou a vida, que ela desejou a morte e que ela documentou. O povo de Israel, todos sabem que o povo de Israel oferecia sacrifícios a Deus em animais, todo mundo sabe? Todo mundo sabe disso? Só que alguns do povo de Deus eram assim, tão negligentes com os sacrifícios, que quando tinha assim, por exemplo, eu vou te dar uma parte importantíssima. Vamos dizer assim, o judeu, ele tinha consciência que ele tinha que oferecer um sacrifício em um tipo de animal, em certo animal. Aí, no rebanho dele, um animal ficava doente. Vai ter valor de comercialização? Vou poder trocar por outro animal? Não. Vou poder trocar por 10 sacas de trigo? Não, nada. Então faz o seguinte, já que eu não vou poder ganhar um centavo com ele, eu tenho que fazer sacrifício, bota lá no altar. Quem já leu Malaquias e Deus reclamando e dizendo, você vem e me oferece um animal doente, cego, doente, dá lá para o teu príncipe, vai lá, dá de presente para o teu rei. Quem já leu isso? Você sabia que Jesus usou isso como ilustração para dizer, qualquer um de vocês, Jesus falando com o povo de Israel, nos seus dias, dia de ministério físico, qualquer um de vocês que disser, me põe no altar e me oferece como sacrifício, ou seja, não vale nada, tem que oferecer sacrifício, oferece esta porcaria. Isso é sério, grave. Isso levanta a indignação de Deus. Deus fica mas muito chateado para dizer que desprezo é esse pela vida. Quer dizer que você se coloca no nível de um animal e diz assim, joga no altar, vai ter que oferecer sacrifício, ou seja, minha vida não vale nada. Valores. Valores, valores e valores. Pastora, como é que a senhora consegue provar isso que a senhora está falando aí? Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Lê comigo o versículo de número 4, o versículo 5. Quem diz aqui? Quem lê aqui? Porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai, tua mãe. Quem maldisser pai ou mãe, agora o 5. Mas vós dizeis, vocês dizem, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim. Não precisa. Está dizendo, me bota lá no altar, me oferece em sacrifício. Ou seja, pai não vale nada, mãe não vale nada, eu não valho nada. Desprezo pela vida, desprezo pela vida, desprezo pela vida. Gente, a melhor coisa que uma pessoa faz quando ela aceita Jesus é exatamente assim. Senhor, me abre o entendimento, me ensina. Não quero errar mais. E onde as pessoas mais erram, onde mais se erra, é na falta dos valores. Coloca dentro de você o preço que Jesus pagou pela tua vida. Ele foi o cordeiro, ele foi o sacrifício. O Calvário recebeu Jesus Cristo. Jesus foi lá derramar o sangue, levar pancada, levar chicotada, levar cusparada no rosto, cuspe na cara, passar vergonha de ficar despido. E foi por quem? Por cada ser humano. Então, ele se ofereceu em sacrifício. Foi até a morte.
para derramar o sangue e lavar pecados. Para quê? Para nos valorizar. Para que nós pudéssemos chegar diante de Deus e possamos chegar como filho, como filha, orar a Deus e receber suas bênçãos. Isso é pouco? Então, cuidado com o que se passa dentro de você. Porque muitas vezes o cristão não abre a boca na hora da pressão, mas ele se amaldiçoa até no coração e chega no altar de Deus. Deus diz: você quer pagar uma vida? Reúna todos os seus recursos. Antes que você terminasse, eles se esgotariam, você não pagaria uma alma. Você leu comigo no Salmo 49. Você leu comigo em Efésios, Paulo dizendo: todas as vezes que eu penso em vocês, que eu lembro de vocês, eu dou graças. E todas as vezes que eu oro por vocês. Ou seja, vocês têm um alto valor para Deus, têm um alto valor para nós. Se o cristão não atentar bem para a palavra, com o coração bem simples, para entender coisas que são tão simples, e não meditar, pensar, remoer, o diabo vai continuar levando vantagem. Quando uma pessoa abre a boca e se amaldiçoa, Satanás dá grandes gargalhadas, com certeza absoluta. Por quê? Porque o mundo espiritual é real. Então a Bíblia diz que a maldição sem causa, ela não encontra pouso. Ou seja, ele tenta, mas não consegue, tenta, mas não consegue, tenta, mas não consegue. Não consegue. Uma pessoa veio para um trabalho de libertação e começou a ouvir, entender e falou: não, o negócio é eu aprender mais e orar pela minha família, mas eu tenho que ouvir. E aí começou a vir nos cultos da família e começou a entender que precisava mudar os seus conceitos de valores. Aí dizia assim: já entendi. Quer dizer que quando a pressão é forte, que a gente fica com uma raiva e diz: droga, eu não devia ter nascido, ou você não devia ter nascido, você é uma perturbação na minha vida. Aí disse: aquilo abriu. E ela disse: meu Deus. Pediu perdão para Jesus. Nesse dia o bicho manifestou, mas manifestou com uma raiva, um ódio. Me xingou e xingou o mundo inteiro. Por que você ensinou isso? Porque agora eu já não estou podendo. Expulsei o demônio, fui conversar com a moça. Ela disse: pastora, meus filhos viviam doentes, do nada. Sou empresária, graças a Deus zelo pela boa alimentação, pelo melhor. Mas tudo me irritava. Pastora, comecei a entender agora. Agora eu estou entendendo como eu me amaldiçoei meus filhos. O bicho manifesta de novo. Está vendo? Eu agora já não estou podendo tocar neles. Tocar em quem? Nos filhos. Por quê? Porque ela está falando igual você fala. Ela agora só quer abençoar. Ela agora só quer abençoar. A bênção, vamos usar a ilustração que Jesus usa. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Então a bênção ilumina. A maldição apaga a lâmpada, deixa nas trevas. Está dando para entender? Pessoal, é preciso despertar para os valores. É preciso parar com a ranhetice. Nhenhenhen, que eu não consigo, que está difícil. Segura a boca. Essa fase ruim vai passar. Vai ler a Bíblia. Vai ouvir Jesus, Papai do Céu, dizendo: não temas, eu sou contigo. Vai ouvir Papai do Céu dizendo no Salmo 46: aquietai e saber que eu sou Deus. Mas vai ouvir nos evangelhos: orai. A oração é um dever. Ora. Cuidado com a sua boca. Cuidado com a sua boca. Mas antes, cuidado com o seu coração. Cuidado com os seus pensamentos. Tem gente que se amaldiçoa até no pensamento. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Deus nos observa. Os valores de Deus não são os valores do mundo. As pessoas sem Jesus não conhecem os valores de Deus.
Então pensa, qual foi o preço que você custou para ter salvação eterna, para ter o nome no livro da vida, para ser filho, filha de Deus? A vida de Jesus Cristo. E o que ele fez no Calvário? Derramou o sangue até a última gota. Então diga, foi por mim. Como é que você pode dizer que você não vale nada? E você quer que Deus fique feliz com você? Você quer que tudo transcorra às mil maravilhas? Então, pessoal, isso é coisa séria. Então eles tinham esse hábito. Muitos destes, do povo de Deus, em tempos de pressão se amaldiçoavam tanto e a minha vida não vale nada, é porcaria. Meu pai e minha mãe, a vida não vale nada. Vocês, então me pega e me joga no altar, me oferece a Deus. Deus está dizendo, esse não honra nem pai nem mãe, porque se acha uma porcaria. Porque oferecia um animal cego, doente. Cuidado, cuidado com o seu desânimo. Muito cuidado. Porque quando bate a tristeza, quando vem a pressão violenta, quando a revolta toma conta, vai sair besteira da boca. Mas vai sair documento para maldição. Tenho mostrado isso aqui de quando em quando, nesses dias mais recentes, até por conta dessa peste infeliz e desgraçada que está por aí. Mas quantos dizem a Bíblia é a palavra de Deus? Então repete e diz, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus? Então vai no Salmo 109. Salmo 109. Quem lê comigo o versículo 17? Lê comigo em voz alta, 17. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E pois que não desejou a benção. Deus é tão maravilhoso que Ele ensina tudo na palavra, tudo. E uma coisa que Deus ensina, que Ele fez e manda os filhos fazerem. Chamar à existência aquilo que ainda não existe. Ou seja, creia na bênção. Leia nas Escrituras. Vai no Testamento e apanhe a bênção. Coloque no coração. Coloque dentro de você. Começa a crer. Cresça nisso. Alimenta a fé. E depois, chama a existência. Não existe ainda. Chama a existência. Chama a existência. Mostra a Deus que você deseja a bênção. Que você não quer a maldição. Você quer a vida, não quer a morte. Você quer saúde, não quer a doença. Você nunca mais abra a boca para dizer, eu sou um desgraçado. Porque você sairia da graça de Deus. A desgraça é o contrário da graça. A graça é favor imerecido. Favor. Bênção de Deus, misericórdia de Deus, cuidado de Deus, sem merecimento. A desgraça é causada pelo diabo. Deseja a benção, visto que não desejou, eu vou ler de novo, vai comigo, versículo 17, vai. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E pois que não desejou a benção. Há muitos anos atrás, eu estava expulsando o demônio de uma jovem mulher. E ela disse para mim que a infelicidade dela era na vida sentimental. Toda pessoa que se aproximava, em pouco tempo se afastava. Mulher bonita, culta, preparada, de Deus, sem entendimento, sem Jesus. E aí, pastora, do nada, começa lindo, daqui a pouco do nada acaba. Do nada acaba, e o demônio manifesta. Isso mesmo, eu não tenho pressa. A mãe amaldiçoava direto, e depois foi ela. Ela não tem apreço nenhum pela vida. Ela diz que ela é uma infeliz. Então eu estou aqui para fazer a infelicidade dela. Dificilmente eu faço isso. Rarissimamente. Uma vez ou outra eu faço. Botei o microfone perto dos lábios dessa senhora, onde o demônio estava na boca daquela criatura possuída. Quem sabe o que é possessão? Estava dentro do corpo.
E o demônio disse exatamente isso. Ela diz que é uma desgraçada, então eu estou aqui para fazer a desgraça na vida dela. Quem chamou a maldição? A sua boca. Por que chamou? Por causa do seu coração triste, angustiado. Já tinha a cobertura de maldição que a mãe dava. E ela mesma, tendo se convertido, não deu valor à vida. Valoriza a tua vida. Aponta para o teu irmão e diga: valoriza a tua vida. Valoriza a tua vida. Valoriza a tua vida. Quando uma pessoa se amaldiçoa, às vezes aparentemente ou a princípio numa oitiva rápida, ou seja, aquilo passou pelo teu ouvido, você escutou aquilo, te incomodou um pouco, parece que é uma coisa passageira, uma coisa rápida, uma bobeira. Não, não é bobeira. Tem alguém para documentar aquilo. Quando uma pessoa se amaldiçoa, a maldição que sai da sua própria boca acaba ali cobrindo, se torna uma verdadeira veste. Que isso? Eu tenho dito aqui isso insistentemente. O mundo espiritual não nos vê como nós nos vemos. É aí que está o erro de muita gente boa, que não vigia as tentações, que não vigia os seus momentos, que não vigia o seu desânimo, que não vigia a sua boca, que não vigia seus pensamentos. Por quê? Porque aquilo que sai da boca de desprezo pela vida vai lhe amaldiçoar, vai lhe cobrir e vai atrair o mal. Que é isso, pastora? Versículo 18. Quem lê comigo? Lê comigo em voz alta. Assim como se vestiu de maldição, tal como de uma veste, assim penetre ela nas suas entranhas como água. Pastor, isso é muito grave. Você está lendo o que está na minha Bíblia, está na sua Bíblia? Eu vou pedir com carinho que você escute e depois você lê na sua Bíblia. Quem sabe, não é? Eu trouxe uma Bíblia aqui diferente, né? Eu vou ler o versículo 18. Assim como se vestiu de maldição, tal como de uma veste. Ué, se vestiu de maldição? Mas quem vai numa loja comprar, eu quero um vestido de maldição? As nossas palavras nos cobrem. As nossas palavras nos envolvem. As nossas palavras nos prendem. As nossas palavras nos acorrentam. Mas as nossas palavras também podem nos dar paz, alegria e liberdade. Assim como se vestiu de maldição, tal como de uma veste. Olha a simbologia que Deus usa. Só que ela não vai ficar apenas cobrindo, ela vai penetrar dentro para trazer o sofrimento. Que isso, pastora? Eu estou no versículo 18. Penetre ela nas suas entranhas como água e em seus ossos como azeite. Muitas pessoas, as doenças criam raízes e muita gente nunca vai atribuir. Mas volto a dizer, principalmente o desprezo pela vida, porque vai contra Deus. Pastora, mas quando a pessoa nasce numa família toda desordenada, quando a pessoa cresce no meio só de sofrimento, encontrou Jesus? As coisas velhas já passaram. Acabou. Encontrou Jesus? Se esforça para aprender tudo novo. Por quê? Jesus disse para o Nicodemos: importa nascer de novo, da água e do Espírito. São dois tempos. Esse novo tempo com Jesus é em frente, olhar para o alto, iluminar, intensificar a luz. Dar graças pela própria vida é valorizar a vida. Dar graças pela vida de alguém é mostrar que essa pessoa é muito importante para você. Então, você lança como que sobre Deus esse cuidado para dizer: Senhor, guarda, porque é precioso para mim. Diga graças a Deus. Amém, Jesus? Curva a sua fronte. Pai, muito obrigada. O Senhor nos mostra, Pai, os segredos da vida. Quanta gente foi arrastada pela morte, porque já estava vestida da maldição, coberta da maldição. Senhor, é a Tua palavra que mostra. Claro que existem muitas causas, não é apenas uma ou duas, mas o Senhor está dizendo aqui:
como o Senhor nos mostrou até aqui. Qualquer um que despreze a vida e diga, me bota lá, me joga lá, o Senhor diz, não está honrando nem pai nem mãe, pois são os responsáveis pela vida. Sim, foi quem o Senhor usou para trazer um ser à vida. Por isso o Senhor diz, honra teu pai, ouve a tua mãe. Quem dera, Pai, que esses valores estivessem nas entranhas, intrínsecos em cada um, Senhor, de uma forma que ninguém se separasse da imensidão do teu amor, da tua grandeza. Vai dizer, Jesus pagou a minha vida. Vou sugerir agora, vou pedir que você fique de pé para a gente fazer essa oração de pé, bem consciente. E digo mais, você pode até orar por alguém na sua família que vive num sofrimento tenebroso e você não sabe quantas vezes aquela pessoa desejou a morte ou atraiu o mal para a vida dela. Mas primeiro por você, coloque as mãos no seu coração, em nome de Jesus. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Você ouviu esta palavra, todos nós ouvimos, nós lemos. Certamente nem todos, mas alguns, ou alguém de modo sério, que atravessou a vida, que passou por temporadas ou muitos anos, numa tristeza, numa revolta, os valores estavam invertidos, talvez até uma raiva da vida, pensando que a vida não tinha sentido, que nasceu por acaso. É o momento de pedir perdão a Deus. A vida é um dom de Deus. Não importa agora em que circunstâncias veio ao mundo. Importa que o dom da vida é de Deus. Se você um dia se amaldiçoou, pede perdão para Jesus agora. Peça perdão para Deus. Se você desejou a morte, pede perdão para Deus. Se você tem na sua família alguém que está gravemente enfermo, peça perdão a Jesus por ela. Jesus, perdoa. Valoriza essa vida agora. Senhor, eu te dou graças por essa vida. Eu te dou graças. Jesus, eu te agradeço. Graças te dou pela minha própria vida, pelo preço que eu custei ao Senhor, pelo teu sangue derramado lá na cruz, pelas dores que o Senhor sentiu no meu lugar, pelo castigo daquele chicote, o castigo que me trouxe paz, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Se você ainda passa por esses momentos violentos de pressão, decida hoje então colocar um revestimento no teu coração de tal modo que ninguém vai tirar de você o valor que Jesus Cristo te deu. Se reunissem todos os recursos, não pagariam uma vida sequer. Agora, pela mente, em algum momento ou por muitas vezes, você pensou, minha vida é uma porcaria, eu não valho nada. Eu não queria ter nascido. Pede perdão para Jesus. Desperta agora, igreja. A morte está passando sobre a terra. Agora é hora de arrancar a vestimenta da maldição. É hora de arrancar essa vestimenta por uma veste nova. Veste do louvor. A veste dos valores. Vai dizer, Jesus, muito obrigado. Igreja, o arrependimento tem que ser sincero. Jesus, me perdoa, Jesus. Você que desejou a morte, você que teve raiva da vida, você que questionava a sua existência. Por que eu existo? Minha vida não tem sentido. Por que os pássaros existem? Alguns parecem que a vida não tem sentido, mas Deus os fez. Jesus disse, olhai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, e o vosso Pai as alimenta.
Deus se preocupa com elas? Esse é o momento. Jesus, muito obrigado, porque agora o Senhor já pode curar. É o valor da vida. Você que precisa de uma cura, levanta as mãos para o céu. Você que está intercedendo por alguém, levanta agora as mãos para o céu. Você que precisa de uma cura, ou você que está intercedendo por alguém, diga: Senhor Jesus, pelo preço que o Senhor pagou, o altíssimo preço do teu sangue derramado, do teu sofrimento no Calvário, das tuas dores lá na cruz, Jesus, eu reconheço o valor da vida, eu reconheço o preço da vida. Diga: vem sobre mim. Diga: poder de Deus, venha sobre mim e opere na minha vida. Deixa eu orar, não abaixa as mãos não. Senhor, nós estamos neste culto, de um culto tão especial, na tua presença. Coloca, Senhor, a tua virtude em cada palma de mão. Alguém está orando por si mesmo, alguém está intercedendo. Jesus, é o valor da vida. É o valor da vida. Jesus, toca nessa mão. Toca nessas mãos. Opera agora. Libera, Senhor, uma pequena amostra do teu poder, restaurando esse corpo, arrancando as dores. Jesus, o espírito da enfermidade, o espírito da morte, Jesus, arranca todo o mal. Poder de Deus, venha sobre cada um, do alto da cabeça até a planta dos pés. Coloque as mãos no alto da sua cabeça e diga: Jesus, pode operar na minha vida. Pode operar na minha vida. Diga: Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Diga: eu recebi de todo o coração. Diga: a partir de hoje, nunca mais eu me amaldiçoo, nunca mais eu desprezo a vida. Diga: poder de Deus, opere agora, arrancando as dores, todo sentimento contrário. Diga: Jesus, toda tristeza, amargura, depressão, desde ansiedade, em nome de Jesus, vai cair por terra e vai sair agora. Agora, a dor de cabeça, as dores de cabeça, as perturbações, a insônia, pesadelos, todo o mal, essas dores nas costas, dores na coluna, Jesus, essa disfunção, Senhor, no estômago, nos intestinos, Jesus, em todo o aparelho digestivo, toca nesse corpo agora. Jesus, manifeste o teu poder. Jesus, manifeste o teu poder. Jesus, é agora. Deixa agora eu orar. Senhor Jesus, alguém que se amaldiçoou, mais um instante, um minuto, segura firme. Jesus, alguém que durante muitos anos teve tristeza, revolta, desprezou a vida e estava acorrentada. Jesus, que essas correntes se quebrem agora. E eu digo e determino em nome de Jesus que todo mal, toda força maligna, todas as prisões, que todo mal caia por terra, que saia agora, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus, quando você disser sai, junto comigo, o mal vai sair. Você vai dizer agora, todo mal saia da minha vida. Diga: vai embora, agora. Diga: em nome de Jesus, e sai todo mal. Diga: obrigado, Jesus. Levante as mãos para o céu. Diga: Jesus, muito obrigado. Amém. Amém, Jesus.